Primeiramente, boa tarde, gente. Quem estiver vendo depois, olá. Eu me chamo Guarani, João. Eu sou. Meu nome é João Guarani, né? Enfim. Eu sou monitor dessa cadeira de estudo de dados nesse ano de 2023. Eu tô aqui para o que vocês precisarem. Provavelmente eu vou subir isso aqui no YouTube, então na descrição vai ter meus contatos, caso vocês precisem de ajuda. E hoje a gente está aqui para conversar um pouco mais sobre lista, né? A ideia seria a recursividade também, só que como as pessoas que estão aqui presentes estão tranquilas nessa parte, vamos falar sobre listas, né? E deixa eu compartilhar a tela para vocês. Listas. Vocês pegaram mais ou menos já o conhecimento geral? Tá com dificuldade no entendimento ou na implementação? Acho que Assim, eu vou a falar. implementação. Implementação? Desculpa, Caio, diz aí. Não, pode terminar o raciocínio. Eu pelo menos estou com dúvida na implementação. Tá, Basicamente é isso. A lógica até que dá para desenrolar um pouco, falta mais na parte prática mesmo. beleza. Eu vou abrir aqui um Paint, que aí eu posso demonstrar um pouquinho melhor. O que acontece? Né? Eu vou desenhar aqui basicamente só as coisas de forma geral, só pra gente ter em foco. Mas, deixa eu escrever aqui também. Eu vou deixar aqui alguns comentários pra gente lembrando, tá? Em relação à lista, vamos lá, começando, né? Lista é um pouco extenso. Eu acho que vocês estão só na lista estática ainda, né? Não chegaram a ver dinâmica, não. Vocês estão na lista lá com array ainda, né? Tipo, declarando assim. Só estática. Tá, show. Então tá, vamos lá. Essa cadeira de estrutura de dados, ela, de uma forma geral, tem o intuito da gente trabalhar, né? As estruturas que a gente tem, formas de controlar nossos dados e como, né, verificar o fluxo disso. E aí o que acontece? A lista é uma primária, assim, porque ela é bem geral e não tem necessariamente muitos pontos positivos e negativos em relação à forma como ela funciona, mas ela já ajuda bastante a diversas coisas. Já viu dinâmica também? João, desculpa, só para avisar, a dinâmica também, tá? Tá bom, beleza. E aí a lista, por padrão, assim, por definição, a lista ela é uma estrutura de dados em que você pode inserir ou remover de qualquer lugar. E é basicamente isso. Ou seja, você tem uma série de elementos. Essa série de elementos pode ser de N números. Você pode definir não ter também. Mas vamos supor que eu tenha uma lista de 5, 4, 7 e 10. Isso aqui pode ser uma lista. E eu posso adicionar em qualquer posição e eu também posso remover de qualquer posição. Isso não só para essa implementação aqui, né? Vamos supor que eu tenho uma lista de compras mesmo do mercado e eu tenho lá o arroz. Isso aqui é um B, não é um R. Eu tenho o arroz e o feijão. E aí eu posso ir lá na minha lista de compras e eu posso botar antes do feijão e, né, depois do arroz, um açúcar. Então ele segue por essa dinâmica que você pode ir reestruturando e colocando itens onde você quiser. E aí existem métodos padrão também. Tem os métodos padrão, tem a forma de acesso, assim, remoção, e também tem os métodos padrão que a gente tem quando está trabalhando com as estruturas. No caso da lista, ela tem o tá cheia, tá vazia e o tamanho. Basicamente são esses. Não sei se eu vou estar esquecendo algum agora, deixa eu confirmar. Mas é basicamente esses mesmo. A gente precisa saber se ela está vazia, se está cheia. O tamanho. Opcionalmente a gente tem um imprime, né? Uma forma de você imprimir isso lá aqui no código. E também os métodos de inserção e remoção. Aí tem o inserir no início, inserir no final, inserir posição, remover do início, remover do final, remover posição. Então a gente com isso consegue estruturar toda a árvore de elementos que a gente precisa ter, né? E aí vamos lá. Beleza, tá aqui? Alguma dúvida? Listas, conceito, o que é que serve, como é que usa, enfim. De forma geral mesmo, tranquilo? Tranquilo.
Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, a gente pode ir fazendo, né? Eu vou criar aqui uma classe isso estática e vamos fazendo. Tá. Podemos ir fazendo? Podemos. Guarani, Oi. tu pode mandar esse código depois no grupo ou algo Claro, do mando tipo sim. pra gente só prestar atenção mesmo e anotando o que precisa? Mando sim. Show, valeu. Show. Eu vou primeiro criar os métodos. Eu vou botar tudo gerando exceção, mas eu vou criar o que a gente precisa, né? Que eu disse que a gente precisava. O primeiro é se está vazia, né? Está vazia. E esse está vazia, ele é um método que essa é uma pergunta, né? Tipo, tá vazia? E aí a gente pega isso para saber qual é o tipo de retorno, né? Mas é basicamente um booleano. O booleano é um true ou false para a gente saber se está vazio ou não está. Então a gente bota aqui o bool e o modificador de acesso a gente pode botar public, né? Que a gente quer que todo mundo possa perguntar se tá ou não é bool, né? Boolean. Ok? E aqui eu vou botar um throw not implemented, etc. Pronto. Vamos ver se o que aqui. Pronto. Tá bom. O outro é o está cheio, que é quase a mesma coisa, né? Está cheia, a gente também está fazendo uma pergunta. Eu vou botar logo aqui esse... Acho que eu estou usando o not implemented errado. Peraí. Vou botar return false. Depois a gente ajusta, né? Melhor. Ok. Aqui também está cheia. Vai ser público porque eu quero acessar de qualquer lugar e booleano porque é o que é para falar. Tá cheia, tá vazia. Próximo, número de elementos. Public. Número de elementos é um valor inteiro. Número de elementos. Esse aqui é o length, que normalmente a gente usa, né? O length size, enfim. Bota para retornar 0 aqui. Só cheia, só vazia também. Deixa eu ver se falta alguma. O imprime. Que a gente não vai usar o imprime, vai fazer o toString. Aí tem o joguinho do Alt Insert. Eu vou botar aqui o toString. Porque a gente pode imprimir, tipo, de uma forma geral, né? Não precisa ter o método imprime. Eu posso só imprimir a lista em si e aí ela transforma para string. E também são isso, basicamente. A gente tem também os insere, que é insere isso. Insere posição. O insere início, como eu estou inserindo no início, eu sei que a posição é a inicial. E a posição inicial, quero que vocês tentem exercitar, tipo, pensar comigo aqui. Ó, pensa que a gente vai fazer com vetor, tá? Então a gente tem esse vetor aqui. Eu vou botar 1, 2, 3. E termina no 10 aqui. Qual é a posição início daqui? Qual é o valor que está no início e qual é a posição dele? Dentro desse array. Valor 1, início 0. 1, início 0. Show. Isso aqui. Então, eu tenho que o início é a posição 0. E isso aqui pode ser traduzido também como index, né? Então, eu vou só anotar pra gente salvar. E esse 10 aqui, qual que é? Tipo, eu quero pegar o final, né? E aí, como que é que eu pego a posição dele? N-1. Oi? N-1. N-1. Isso. Isso mesmo, exatamente. Tipo assim, o N, no caso, ele é o número total de elementos. Né? E aí, se a gente, nesse caso aqui, tem 10 elementos, aí a gente começa do 0, aí vai 1, né?
2 e vai até justamente o 9, que é a posição, né? É o n-1. E esse número de elementos a gente precisa, né? Então vou atacar logo aqui. Public int número de elementos. Isso aqui vai ser só um atributo normal. Vou deixar aqui já pra gente usar depois, ok? Ok. Então aqui para inserir no início eu sei por dentro qual é o início e o final eu também sei por dentro. A posição vamos supor. Então dentro desse array eu quero colocar um novo valor. Eu faço assim. Eu vou apagar tudo que é mais fácil. Eu faço assim. 5, 6, 8, 10. Se eu quero botar no início, eu vou lá e boto no início, né? Tipo assim, eu pego a posição 0, aí eu faço a troca, já a gente fala mais sobre ela, e aí eu boto aqui na posição 0, né? Então taca aqui pro começo, 4. Tá, só que eu sei que é 0. O que eu recebi como parâmetro foi só esse novo valor, porque o início eu já sei. E se eu quero colocar um 8 aqui, por exemplo, eu também faço a chamada passando só o valor, porque eu já sei onde é o final. Então aqui nesses dois, eu posso receber só um int valor. Tá? Aqui. Por padrão também, os inseres, eles não têm retorno, então podem ser void. E aí a gente pode botar como public para qualquer pessoa poder acessar. No caso da posição, como eu preciso saber qual é a posição que vai ser adicionada, então eu posso colocar aqui int valor int posição. Que aí na hora de adicionar eu faço isso. Remover. Vou botar aqui também. Remover o início. Remover a posição. Isso aqui vocês já sabem também. Novamente, onde que é o início? A gente já tem dentro, né? O final a gente também já tem. E a posição a gente precisa receber. Então, mas aqui a gente não precisa receber um valor diferentemente, né? Então a gente não precisa de nenhum parâmetro. A gente pode colocar aqui assim. Não precisa de nenhum parâmetro. E esse daqui precisa de um parâmetro que é justamente a posição. A posição a ser removida. Aí, por padrão, o remover, ele retorna o elemento removido. Então a gente tem que colocar o mesmo tipo da classe da lista. Tá? Então, tipo assim, eu tenho uma lista de inteiros, aí eu tenho que retornar inteiro. Eu tenho uma lista de pessoas, eu tenho que retornar o objeto pessoa. Tá? Nesse caso aqui, para facilitar pra gente, eu vou botar só inteiro mesmo, vai ser uma lista de inteiro. E modificador de acesso public também, para dar para acessar de fora, né? Aqui agora a gente pode botar return 0 em cada só pra não dar erro. Entendidos quais são os métodos da lista? Tranquilo. Basicamente. Por exemplo, eu não entendi como é que, por exemplo, no insere início, ele vai conseguir acessar o primeiro elemento da lista. Com a posição 0 no index. Entendeu? A gente vai usar um index para isso, usar a posição. Mas então é porque ainda não está completa. Não. Aqui eu fiz só a declaração dos métodos, né? Não tem nenhuma implementação. Tá? Aqui eu fiz só mostrar mesmo quais são o que é que a gente vai usar. Ok. Então os métodos da lista por padrão são esses. Tamanho, imprime, se está vazio, se está cheio, se é para inserir no final, se é para inserir no início, inserir na posição ou remove também de cada um. Ok? Para implementar, a gente precisa de alguma forma de implementação, né? Tipo assim, vocês vão ver que tem várias formas de implementar várias coisas. E, tipo assim, a gente tem a lista, e tem lista estática, tem lista dinâmica, tem lista a dinâmica encadeada, né? Tem a duplamente encadeada também. Mas existe a diferença, né? Tipo, todas elas são listas
mas são implementadas de formas diferentes. A estática, ela é basicamente usando um array, por padrão que várias linguagens têm, enfim, do compilador. A lista dinâmica é usando ponteiro, né, referência, e a duplamente encadeada também é usando essa referência. Vocês vão ver mais pra frente, mas vamos focar na estática agora aqui, né? A estática, basicamente, você usa um array normal, assim, daquele tipo, e você faz os métodos em cima dele. Então eu vou clicar aqui, é o public, nesse caso que eu quero int, né? Int array elementos. E aí a gente precisa inicializar esse array. Aí a gente faz isso no construtor. No construtor a gente pode clicar aqui e receba elementos. Para fazer isso, a gente, quando vai criar uma nova lista, a gente diz qual o tamanho dessa lista, tá? Porque uma explicação até, né, já colocando em pauta o porquê de existir encadeada. Na memória, toda variável é um espaço reservado para que você possa salvar uma informação, né? Então, se eu crio uma variável de número inteiro, ele vai lá na memória e reserva um endereço a determinados bits que precisam para poder construir um inteiro, no máximo, né? Tipo assim, tem o tiny int que precisa de n bits, ou o int que precisa de tantos, o big int precisa de mais. Mas aí, por padrão, ele vai lá, pega esse int e pum. Não é diferente com o array. Como isso aqui é implementado por padrão, ele também precisa. Então, quando a gente diz que a gente precisa de um array, a gente diz o tamanho também, justamente porque precisa reservar aquele espaço. Vamos supor que eu crio um array de 5. Então, ele precisa pegar 5 vezes o número de bits necessários para que eu possa ter o inteiro. Né? Então, tipo assim, vamos supor que eu tenho um inteiro bem pequeno lá, que só cabe 256, que é justamente 8 bits. Então, eu tenho que reservar 5 vezes 8 bits, esses blocos, para que eu possa ter esse array. Né? E ele fica seguido na memória. Por isso que a gente consegue fazer a indexação também. Se a memória ela fosse as gavetinhas, tipo assim, ó, imagina várias gavetinhas assim, porque vai ficar bem parecido com como o array é feito mesmo, né? Tipo assim, imagina que a memória são divididas em gavetinhas. Aí a gente diz que isso aqui tem 8 bits, isso aqui tem 8 bits, isso aqui tem 8, tarará, tarará. Exemplo, né? Aí eu vou lá e salvo, eu digo que meu array tem 5 desse elemento. Aí eu venho aqui, pego 5 desses, assim, reto. 5, e reservo isso. Por isso que a gente consegue usar a indexação, porque a gente sabe que a posição 0 na memória tal é tal, entendeu? E 1, enfim. Aqui no caso é 2, né? E faz essa forma. Daí por isso que tem um tamanho limitado, e aí a lista estática tem formas de você não ter limite. Só que não é necessariamente muito bom, porque você tem um processamento muito caro, né, para poder fazer a movimentação, porque você precisa copiar o array para outro maior. Em compensação, a lista dinâmica ela usa uma outra forma de armazenamento, e aí por isso não precisa definir inicialmente. Mas é por isso que a gente precisa definir o tamanho quando a gente vai criar a lista estática. Ok? Deu para entender, mais ou menos? Ficou no meio do caminho aí? Só uma pergunta. Quando eu transfiro a lista estática, essa menor, para uma outra maior, a memória apaga essa antiga? Sim, porque o Garbage Collector ele faz ele faz esse trabalho pra gente, né, de limpar as coisas e tal. Dependendo da linguagem, tipo assim, se tu pegar um C, talvez não, porque você vai ter que ir lá e apagar a referência, né? Mas normalmente a gente não precisa se preocupar com isso não. Tá, aí por isso, isso tudo a gente precisa de um tamanho quando a gente vai criar a lista estática. Então a gente pode fazer calamentos. É igual, eu acho que é assim, int tamanho. Foi? Eu acredito que seja assim. Depois a gente vê se estiver errado. Mas aí a gente basicamente está dizendo aqui, está criando o array com aquele tamanho. Então se eu passar 5, eu crio um array de 5, de 0 a 4. Show, agora a gente pode começar. Se a gente pegar o tamanho, o tamanho ele não vai ser esse mesmo tamanho aqui. Por quê? Uma parte muito importante para a gente entender lista é que a gente não usa o length. A gente nunca vai fazer elementos. Mentira, vai.
né? Mas para a gente usar como parâmetro para os nossos métodos, a gente nunca vai fazer elementos.length. Por quê? O length disso aqui é o tamanho máximo da lista. E normalmente a gente só vai querer usar o preenchido. Porque, vou desenhar aqui, vamos supor que eu tenho um array desse tamanho aqui, ele tem 100 posições. Aí tem o 0, 1 e 2. Eu só tenho esses 3 elementos. Se eu peço para inserir no final, eu não posso vir aqui na casa 100, 99, né? No index 99 e colocar o valor. Eu coloco ele logo após o último elemento, que é bem aqui. Ok, gente? De novo, só para fixar, né? Quando a gente vai trabalhar com o tamanho da nossa lista, da lista em si, a gente não usa o length. Aí a gente usa a nossa variável número de elementos. Porque a gente precisa saber o quanto a nossa lista está no atual e não o quanto ela cabe, né? Então, tipo assim, desses 100 eu posso estar ocupando 50 e se eu inserir mais um, eu tenho que pegar a posição 51. Eu não posso pegar a última, né? Enfim. E é isso. Aí o tamanho, então a gente não pode fazer return elements.length maior que 0. Maior que 0 é 5 porque sempre vai ser, né? O tamanho sempre vai ser fixo aqui. Se eu ficar de 5, vai ser 5. De tamanho. Aqui tá certo, né? Então, a gente não, no caso aqui, né, a gente não retorna elementos.length. A gente retorna o número de elementos. Porque a gente aqui vai ter o controle da quantidade de elementos de fato que tem dentro da lista. E não o tamanho do geral. Não. Deixa eu tá. Ok. Entendido porque aqui o tamanho é o número de elementos? Lívia, Caian, estão aí? Tranquilo. Beleza. Eu queria saber só como é que... Eu entendi por que é número de elementos, mas como é que ele vai acrescentar o número de elementos da lista? Pronto. Isso aí é feito sempre aqui nos inseres e nos removes. A gente faz esse controle por aqui. Tá? Tá certo. Eu vou primeiro fazer esses dois aqui, que são mais simples, e aí depois a gente pode partir. Cara, eu não sei o que é que tá acontecendo, que ele tá... Tá muito estranho isso aqui. Tá. Está vazia. O que é que significa uma lista estar vazia? De uma forma geral mesmo. Vazia não possui não possui nada dentro dela. Isso. Não tem elementos. Deixa eu ver. Isso mesmo. Qual a quantidade de elementos para uma lista vazia? 100 elementos. Zero. Logo, o número de elementos é igual a 0. Concorda? Sim. Show. Todo mundo de boa? Beleza. E o tá cheia? O que significa uma lista tá cheia? Assim? Tipo, aqui é que se eu tenho 100 aqui, né? Já chegou no máximo, né? Não cabe mais. Ok? Dá certo? Entendeu? Faz sentido pra vocês? Sim, ok. Então, o meu número de elementos, que é minha variável de controle, assim, para saber quantos elementos tem, é igual ao quanto cabe, né? O length é o quanto cabe naquela lista, tipo assim, é o tamanho máximo. Tá cheia significa que chegou no tamanho máximo, ok? Eu posso até trocar esse elemento aqui para private, porque a gente não quer ter esse acesso fora. Deixa assim. Ok, gente, hoje está vazio, está cheia, faz sentido. Beleza? Eu pulei a cadeira de PO. Uhum. Por que ficou private? É porque o que a gente está fazendo é uma lista estática aqui, né? Então, o que a gente vai ver de fora, a gente só quer que a pessoa tenha acesso aos métodos e atributos que a gente quer. E no caso, isso daqui a pessoa não é para ter acesso, porque tem as formas de controle. Eu tenho o remove, eu tenho insere, e tá faltando o recupera aqui, que eu acabei de perceber. Mas, enfim, eu tenho como pegar, tenho imprime, né? Tenho imprime também. Então, a minha forma de acesso desse array aqui não é para ser fora, é para ser dentro. Porque fora eu vou usar os métodos da minha lista. Eu não posso fazer lista.elements.length. Entendeu? Eu tenho que fazer lista.tamanho.
Aí por isso que eu botei por isso que eu botei privado. Ok? Entendi. Show. Deixa eu até mostrar aqui na prática. Ah, ah. Se eu faço aqui, ó, lista ponto, só vai aparecer os métodos e atributos lá, né, que eu tenho de forma pública. A star, e aí no caso se eu deixar public aqui, aqui vai ser um erro de tipo permissão mesmo, assim. Eu pego lista por elementos e eu posso fazer tudo que eu quiser aqui. Eu posso acessar um index e mudar. E tipo, só atribuir assim, entendeu? E aí se essa classe está sendo usada em 3 lugares diferentes, você lascou. Porque o controle fica muito ruim, entendeu? Tipo, trocar assim e tal, vai ficar ruim. Entendeu? Entendi. Beleza. Entendi. Show. Então agora nós temos está vazia, está cheia, tamanho, tá. Vamos fazer. Show. Podemos fazer o insere e remove agora. Vamos fazer o insere início que é mais fácil. O insere início, basicamente, se eu tenho. Vou fazer aqui, gente. Aí vocês me respondem. Eu tenho essa lista vazia aqui. Aí eu quero jogar o valor 5 para cá. Qual é a posição que eu tenho que botar? Como ela tá vazia, ela vai na posição. Seria 0? Show. Tipo assim, aqui como é insere início é 0 sempre, tá? É sempre do 0, mas está vazia aqui, então não tem nada que eu preciso fazer. Então aqui eu já posso começar. Eu posso dizer que elementos na posição 0 é igual a valor. Não posso? Sim. Show. Aí entra justamente aquela parte, Lívia. Eu vim aqui atribuir um valor. Agora eu posso dizer. Na verdade eu vou tirar isso aqui pra ele. Qual foi a condição que a gente acabou de falar? Se tiver vazia, if está vazia, então eu posso fazer, né? Elementos na posição 0 igual a valor e postar um return. Pronto. Aí ele vai sair aqui do método e número de elementos mais return. Que aí, esse return serve pra gente sair do método e aí ele vai ficar de boa. Tipo, ele vai falar, pronto. Fez isso aqui e eu saio do método agora. Ok? Porque nesse caso a gente só colocou e não precisa fazer mais nada. Tá? Aí vamos tirar aqui o 5. Agora eu quero botar o número 3 no início. O que é que eu tenho que fazer? Tem que verificar se a lista tá cheia. Tá cheia não, porque aqui eu posso ter muitos elementos, né? Na verdade sim. Na verdade sim, tem que verificar se tá cheia. Porque se tiver cheia, não posso. Então vai adicionar elemento. Vai ter. Não posso adicionar. Boa. Deixa eu botar um for aqui, na verdade. Exception. A lista está cheia. Aí ele vai dar um errinho. Eu posso fazer essa verificação da lista se está cheia ou não com if, ou no caso com for. Aí tipo, se o int tamanho, por exemplo, int i igual a tamanho, i maior do que igual a 1, i menos menos, Pra ou quê? não? Pra Não, verificar tudo se tá pode, cheio. né? Mas é porque a gente já tem essa função que justamente serve pra isso. Tá cheio, ou não tá. Né? Isso aqui a gente usa, já tem uma comparação explícita do porquê que ela tá cheia ou não. Certo. Entendeu? Então, tipo, não precisa fazer muita coisa. Só chamar ela. Né? A gente já implementou, já tá feito. Só perguntar, tá cheio? Se tiver, tá. Pronto. Beleza, perfeito. Eu vou tirar esse if aqui só pra mostrar, só pra exemplificar. Tá? Então tá, vamos supor. Ela não tá cheia. Eu fui lá e adicionei. Coloquei mais um. Só que do jeito que tá, isso daqui, eu quero que vocês me digam. O que é que acontece se eu executar pra botar o 3 do jeito que tá? O 3 tem que ir para a posição do 5, não? Isso.
Então eu só venho aqui e substituo. 3. E aí ainda faz o número de elementos mais 2. Então o que estava 1 fica 2. Número de elementos igual a 2. Tá certo isso? Eu teria que só Tá. pegar a referência, né, do Isso. 5. Pronto. Então, tipo, se todo mundo concorda que não tá errado, né? Tá. Beleza. Porque não é pra eu perder valores, assim, não é pra eu simplesmente colocar lá e ficar. Eu só coloco entre. Tipo isso. Então, aí vem uma partezinha que complica um pouquinho, né? Eu vou botar aqui o if, então, só pra gente separar os casos. E aí depois o que a gente vem, como a gente junta na lógica. Mas se tá vazia, eu vou só dar Ctrl Z, que já tava feito. Então, se tiver vazia, eu só adiciono e pronto. Tá? Se não tiver vazia, então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os elementos que estão na minha lista e mover para a direita. Aí é uma parte que normalmente a gente está conversando assim, o professor vai explicar e perde tudo. Mas o que é mover para a esquerda, o que é mover para a direita, o que é que isso significa, né? Tipo, vamos supor não. Eu tenho aqui 1, 2 e 3. Isso aqui é do 0 ao 4, né? São 5 elementos. Cabe mais 2. O que é que significa mover para a direita? Significa eu pegar o que está no index 1 e mover para o index 2. Eu pegar o que está no index 2 e mover para o index 3. Por quê? Porque a lista, ela não pode estar... Ela nunca vai ficar vazia, tipo assim, com um espaço sem valor no meio. Tipo assim, eu tenho uma lista aqui de 0, 1, 2. Eu não posso ter aqui um null 3, 4. Isso aqui não existe, tá? Não é pra fazer. Tem que sempre ficar preenchido. Então, a gente tem essa ordem, né? Tem essa organização. Então, o que é o mover para a direita? É justamente passar esse index para poder liberar o espaço, né? Se não tá cheio, então tem espaço ainda para aquele cara entrar. Então eu posso colocar em qualquer posição. Daí, se eu venho aqui e digo que eu preciso que ele entre na posição 7, na posição 1, eu tenho que encaixar isso aqui de alguma forma. E ele tem que ficar assim, 0, 7, 1, 2. Como é que eu faço isso? É justamente movendo o index. Eu vou fazer assim. Imagina que isso aqui é o nosso array, tipo, do jeito que tá feito, né? A gente, né? Vamos botar aqui 0, 1 e 2. Eu vou botar o 7, tá? Eu quero que vocês digam agora o que é que eu faço. Eu venho aqui e boto um 7, eu quero que ele entre na posição 1. Não, no início, né, que é o que a gente tá fazendo. Eu quero que entre no início. O que é que eu preciso fazer? Já que eu não posso simplesmente vir aqui e substituir, eu preciso que isso tudo mova para a direita. Começa movendo entre aspas, né? Mas começa movendo qual número desses? O último da lista. Começa movendo ele, né? Show. Seguindo os demais. Por quê? Que como vai pra direita, a direita dele está vazia, acho que é mais fácil ali, né? Aham. Tá certo. Mas também tem um motivo muito claro para você não fazer isso aqui primeiro. Que basicamente, se eu começar, sempre, no caso de mover para a direita, tem que ser da direita para a esquerda. Sim, porque tem um espaço vazio aqui e aí você pode alocar. Porque se, por exemplo, você faz 0 para 1 aqui, deixa eu mudar a cor. Você faz 0 para 1, você vem aqui e diz que é 0. Aí você faz 2 para... Aí você faz isso daqui para cá, aí você vem aqui e diz que é 0. Aí você vem aqui para cá e diz aqui que é 0 e fica tudo replicado, entendeu? Perde tudo. Aí basicamente então tem que fazer isso mesmo. Da direita para a esquerda vem aqui e move. 2. Daqui vem para cá. 1. E daqui vem para cá 0. Ok? Esse 0 vai continuar aqui. A gente só vai colocar o 7 por cima. Aí fica 7. Okay? 7, 0, 1, 2. Vamos fazer isso de mover para a direita. Então, o que é que tem que fazer? Tem que pegar o último elemento da lista, mover para a lista mais um, né? Tipo assim, deixa eu botar aqui assim, e mais um. Esse aqui mais 2.
Ok? Então, tipo assim, é sempre um de diferença. Então, o que a gente tem que fazer? Basicamente, mover o último índice para o último índice mais um, o penúltimo índice para o penúltimo índice mais um e por aí vai. Aí, a gente pode fazer o for. Tá? Agora veio o for, cara. Vamos lá. A gente faz o for i, só que aí a gente não vai começar do zero, porque é da direita para a esquerda. E qual é esse índice aqui? Tipo, como é que a gente pega esse índice? O número 2, no caso, Aham. tu pegaria com. Você acha que n-1? Não sei. Mas o n, no caso, é o quê? O tamanho. Aqui. Pode ser o tamanho. Pode falar. Vai falar, tamanho. Pois Pode então, falar, o essas tamanho. coisas. Beleza. O tamanho é o número de elementos. Então é isso. É só pra fixar mesmo que não é o length. É o número de elementos que a gente tem aqui dentro. Como é que length é... Mas então a gente pega o número de elementos. E como você falou, menos um. Justamente porque a quantidade é o inteiro, né? Começa do 1. Aí... Então é isso. Tipo, 0, 1, 2. O número de elementos aqui é 3. 3 menos 1, 2. Aí fica no índice certinho. Show. Até onde? Nesse caso aqui, como eu estou inserido no início, até o 0. Tá? E depois faz um i menos menos. Então ele começa à direita, né? Vai diminuindo. Show. Dentro desse for, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pegar ele e mover para mais um. Então, é uma troca muito simples. Elementos na posição i igual i mais um. É igual elementos na posição i. Show? E tem que trocar aqui e inverter também. Porque o i é enquanto for maior ou igual a 0. Tipo, vai do 5 até o 0. Beleza. Vou considerar isso como beleza. Agora que a gente moveu, a gente pode fazer elementos na posição 0 igual a valor e elementos mais mais. No caso, a gente precisa fazer isso sempre. Se a lista estiver vazia, ele vai dizer que o 0, ele vai começar aqui do 0. Tem que ser mais... Gente, tem que ser maior ou maior ou igual. Vamos ver aqui. É maior, né? Essa é maior. Porque ele vai fazer o 1. Sempre pro próximo, então o index 0. Ah não, maior ou igual. Tá bom. Tá. Mas isso aqui a gente pode até ver pra ver como é que fica. Tá. Vamos fazer só o toString primeiro. O toString basicamente vai ser um for também. Aí a gente tem que fazer um for i até o número de elementos e concatenar. Então eu vou botar aqui no string builder. O string builder, ele é basicamente uma classe que ajuda a gente a juntar strings. Né? Então a gente vai fazer esse b.append, elementos na posição i, só. E mais uma vírgulazinha. Mais uma vírgula. Esse é um método próprio do Java, não? Não, é uma classe, string builder. Ele é do Java, mas tipo, é a classe que tem que importar. Ok? Vamos fazer aqui 0 até menor que o número de elementos. Okay. O número de elementos é 5, fazer do 0 ao 4. Vamos tentar. Lista.insere início 1. Vamos fazer salt lista. Então a gente executa aqui agora para ver. 1, vírgula.
Tá. A gente João. vai dar mais. Oi. A gente pode usar isso aí, que, por exemplo, no BigCrowd de lista, ele fala que não pode usar algumas estruturas de dados do próprio Java. Não, é porque, no caso, tipo assim, é porque a lista ele fala assim, mas é pra tu não chegar aqui e fazer assim, var lista igual new array list, entendeu? Ou tipo, Ah. Usar coisas que já são prontas, entendeu? É porque você tem que fazer essa lógica daqui, tem que implementar isso aqui, entendeu? Mas nesse caso aqui, é só pra fazer string, é só pra juntar, não tem problema. Porque senão. Entendi. Porque isso aqui é meramente funcional. O que a gente poderia fazer, tipo assim, ó. Deixa assim, aí faz SB mais igual. Isso aqui, assim. Só que, tipo, ele não recomenda fazer isso, porque. SB mais elementos. Assim. Só que ele não Isso. recomenda fazer isso aqui, de concatenar string, sabe? Aí por isso Certo. que eu faço. E se mudasse o número elementos por list.length, então elementos.length ia dar Aí, certo? vamos ver. Deixa eu te mostrar aqui. Elementos.length. Já vai tomar um erro de cara. Ó, ou não. Ah, ele fica 0. Pronto. Fica 0 aqui. Isso aqui é isso que você quer? Não. Entendeu? Ok. Normalmente, coisa. Aí normalmente eu faço isso, eu faço também sb.split, splice, vamos lá. É o substring. Pronto. Ele faz do 0 até o sb.length menos 2. Porque aí eu tiro essa vírgulazinha do final aqui. Perfeito. Aí fica direitinho. Ou não. Tá tudo bem. Tá. Eu posso retornar isso aqui já, então. Eu vou ficar louco com o RTLG assim. Se pá que eu ziquei. Não, é porque faltou só atribuir. Ó, pronto, tirei. Tá vendo? Ah, Aí beleza. tira a vírgula e tal. Aí a questão do length é justamente isso. Porque se eu ver que ele quer uma lista de 100, não vai dar certo. Justamente porque vai ficar os elementos que eu tenho, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oi. Verdade. Obrigado. Deixa lá. Deixa como. Tô falando. Obrigado. Você quer subir? Tô gravando, é verdade, esqueci. Daí, enfim, por isso que a gente reforça até, né, aquela questão que eu falei da gente sempre usar o número de elementos. Porque se a gente vier aqui executar, vai ver que mesmo tendo esses elementos todos, a gente vai só imprimir nossa lista realmente efetiva, né, o que a gente tem. Ok? E como a gente pode ver, tá inserido nisso. Botou 1, veio 1. Aí botou 3, veio antes do 1. Aí botou 6, veio antes do 3. Por aí vai. Então aqui tá de boa. Aí a gente vai só tirar isso aqui pra ver se valida. Porque se tiver 0, ele vai executar isso aqui uma vez. Mas nem vai acontecer nada. Assim, né? Aí ele adiciona de boa aí no início. Ó, Beleza? Inseridos no início. Gente. Aqui foi o quê? Eu entendi. Ok. Tá show. O final é muito parecido. Aí a gente vem aqui, pega... Se tá vazia, ou se tá cheia de novo. Se tiver cheia, não pode adicionar. Então ele retorna. Isso aqui é pra adicionar a... Sério, tá muito estranho. Onde é isso? Não pode adicionar se tiver cheia, né? E agora a gente tem que fazer o contrário. Né? Eu quero... Não tem que fazer o contrário, não. O do final é fácil. Porque, tipo assim, eu tô aqui assim, eu tô com a minha lista assim, eu quero botar no final o número 8. O que é que eu tenho que fazer?
é só, tipo, no caso aqui já está organizado o index, né? Então eu só tenho que vir no último index e colocar o 8, é o número de elementos, né? E pronto. Aí eu vou colocar o 10. Eu só tenho que vir aqui no número de elementos e botar 10. Então eu posso fazer aqui elementos, número de elementos igual valor e número de elementos mais. Sempre lembrar de colocar isso aqui, senão vai zoar tudo, né? E show! O série final tá feito. Vamos testar aqui também. Vou botar isso aqui, série final o 8 e depois o 10. 6, 3, 1, 8, 10. Show. Vou até trocar aqui de novo. Vou trocar a ordem desses dois pra gente confirmar. Mas, ok, adiciono no final mesmo. Show. O insere posição é que é aí que tem que mover de novo, né? Porque vamos supor que eu preciso colocar o... Ele adicionou no final. Adicionou. Bota aqui 10 e depois botou 8. Porque eu primeiro botei 10, aí veio aqui pro final. Ok. Então insere final também. Show. Ok. Aí o... Pronto, insere posição. Vamos supor que eu quero colocar aqui um 50. Só que eu quero colocar esse 50 na posição 1, né? Esse eu tenho que vir pra cá, só que esse 1 tá ocupado. Primeira coisa, na verdade, eu tenho que verificar se tá cheio, né? Se tá cheio, eu vou acessar. Ó, pega isso aí. Aí, vira sessão. Pronto. Poxa. Ué. Ah. Tá. Veio pra fora. Pronto. Se tiver cheio de sessão, senão ele pode adicionar. E para adicionar eu preciso fazer o quê? Ir na posição que eu quero adicionar, só que eu tenho que mover tudo para a direita, também, igual o 0, porque enfim, eu preciso liberar o espaço. Então eu vou fazer basicamente o que tem aqui no 0, né? Eu tenho que fazer o for i do 0 até, a partir do número de elementos menos 1, enquanto ele for maior, igual a 0, e menos. Essa estrutura aqui é a mesma. Só que não é até o 0, né? Eu tenho que ir só até onde eu quero adicionar. Tipo assim, eu ia até o 0 porque eu queria adicionar no início. Mas se eu quero adicionar, por exemplo, na posição 4. Não, na posição 3 aqui. Vai mais fácil. 3. Eu tenho que mover só esse e esse. Ou seja, só tenho que ir até o próprio index. Então eu vou botar aqui posição. Okay? E aí aqui dentro vai a mesma coisa. Elementos, 1 mais 1, tarará, que aí move 1 para a direita, né? Para esses elementos. O que é que você está reclamando? E... aí depois que moveu, eu posso colocar nessa posição. Posição igual a valor. E, novamente, número de elementos mais, para a gente não perder esse controle, tá? Então, se a gente consegue inserir no início, inserir no final, fica 6, 3, 1, 10, 8. Aí vamos colocar agora lista.série posição, o... um 50, na posição 2. É 0, 1, 2. É pra vir aqui no lugar desse 1. É pra ficar 6, 3, 50, tarará. Vamos ver se vai dar certo. 6, 3, 50, 1, 10, 8. Aí se a gente vai e diz que quer colocar o 75 na posição 4, ele vai lá e coloca na posição 4. 0, 1, 2, 3, 4. 75 aqui. Beleza, gente. Inserir, ok. Entenderam essa questão de mover pra um lado pro outro? No caso, mover para a direita.
Perfeito, mano. Muito bom. Pois show. Resumão, né? Basicamente para inserir, se a menos que seja no final, a gente precisa mover os elementos existentes para a direita para liberar espaço. E é isso. Adendo aqui. Essa questão de mover para a direita ou mover para a esquerda é uma das questões que tornam a lista estática viável ou não, né? Cada estrutura de dados tem seus prós e contras, mas o que é que acontece? A lista estática ela é muito boa em você fazer acesso, porque você usa o indexador da própria memória, né? Você faz isso aqui. Em outras você precisa percorrer, precisa ir buscando e tal. Mas no caso aqui você tem um index direto. Tipo assim, eu quero o elemento 5, pronto, index 5. Isso é uma operação de máquina, é muito rápida de ser feita. Então por isso ela é muito rápida. Né? Em compensação, para você adicionar e remover é um trampo, porque você, para cada elemento, tem que sair, né? Movendo. Então, tipo assim, se eu tenho 1000, aí move 1000. Se eu tenho 2000, movo 2000, né? No pior caso. Se eu tenho 1 milhão, eu movo 1 milhão. E aí, isso que complica, tá? Então, a forma como escala isso daqui é ruim, justamente por causa disso. Ok, agora é só você remover. Remover é fácil, vamos lá. É fácil, não sei, mas vamos ver. Vou fazer o remover final. Um projeto grande ficaria meio ruim, não? A lista estática? Um projeto grande? Mas, sim, depende muito do contexto e tal, do uso, mas justamente por isso que existem. Mas é muito difícil. Mentira, não é muito difícil não. A Rei list a gente usa, né? A Rei. Mas. Mas funciona. Depende muito da quantidade de dados que você está acessando e tal, porque eu falo isso, mas essa operação aqui de for executa num piscar de olhos, assim. Mas enfim, é o que dá trabalho para ela, né? É o que dá mais, o que faz com que a complexidade, o tempo de execução cresça mais do que é necessário. Enfim. Vamos remover. Para remover no final é muito, muito, muito fácil. A gente só precisa diminuir um. Porque a gente não precisa de fato remover. A gente só precisa diminuir o número de elementos. Né? Se eu tenho isso daqui e eu falo, eu quero o último elemento. Aí eu vou no número de elementos, menos 1 e pego. Né? Porque é o último, eu sei que é o último. Plá, toma o último. E aí, eu só preciso fazer, então, menos menos. Porque se o número de elementos aqui é 0, 1, 2, 3, 4, é 5, eu faço 5 menos 1 dá 4. Só que aí se eu tiro 1, eu tenho 4. Aí se eu faço 4 menos 1, eu tenho 3. Vai dar aqui. Acho que ficou meio confuso, mas é basicamente isso. Então a gente só precisa salvar isso numa variável antes, porque a gente precisa retornar. Né? Aí vai ser o var removido é igual a elementos, número de elementos. Aí faz número de elementos menos menos, return removido. Deixa eu mostrar aqui. Imprimir lista. Eu vou Não imprimir seria agora. elementos menos Oi. 1? Não seria número de elementos menos 1? Seria, né? Seria. Pronto. Só pra fazer antes. Show? Não, eu estou perguntando se dentro não seria elementos, número de elementos menos 1? Seria. Aí eu botei pra cá pra antes. Aí aqui já faz o menos 1. Então, tipo assim, se eu tenho 5, aí vira 4 e o 4 é o index. Ok, entendi. Show. Aqui. Se eu der a lista aponta o tamanho. Eu vou pegar aqui, ó, 7. Aí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6 é o menos 1. Mas, enfim. Aí se eu faço lista ponto remover final, eu vou printar esse valor. Eu vou dizer que eu quero lista ponto remover final. Eu também quero o novo tamanho. E eu também quero a lista de novo. Okay, 6, 3, tarará. O tamanho é 7. Removi o 8. O tamanho agora é 6. E aí ficou sem ele aqui na lista, tá vendo? Se eu botar o... Aqui, só pra saber, mais um.
só pra gente ver, ele continua aqui. Ele ainda está aqui existindo. Mas como a gente usa a variável de controle, número de elementos, para poder fazer todos os nossos acessos, remoções, enfim, ele não vai... Ele vai ficar lá, mas aí não vai existir, né? E aí se a gente faz um insere final, só pra sobrescrever, por exemplo, a gente vem aqui, diz o 10 de novo e imprime a lista. Ok? Aí ele vai voltar a ser tamanho 8, só que ele vem e coloca o 10, né? E aí o 8 lá já ficou com Deus. Ok? Pronto, remover final fácil. Agora eu remover início e remover posição, que é a mesma coisa lá do inserir em relação a mover de um lado para o outro. Tá? O que é que acontece? Na hora de remover, eu posso vir aqui e plau, vou dizer que o 2 não existe mais. Vamos supor que a gente faria isso. Não pode ficar com essa lacuna vazia. Eu não posso simplesmente ir na posição e dizer que ela não existe mais. Eu tenho que mover os elementos para a esquerda. Tenho que jogar de volta, para não ficar justamente aquele espaço vazio, ficar certinho o acesso do index, enfim. E aí o que a gente precisa fazer é, chegou na hora de remoção, move para a esquerda, salva ele, move para a esquerda e pronto. Falta só uma coisa aqui no remover final, que é verificar se está vazio. Se tiver vazia, a gente não tem como tirar. Ok? E bota isso aqui na exceção. Show. Copiar. Colar aqui no remover início. Exceção. Então no remover início, a primeira coisa que a gente faz é salvar a variável removida, tá? Removido é igual a, nesse caso aqui que é no início, elementos na posição 0. Tá? E a gente vai fazer basicamente o contrário disso daqui. A gente vai fazer um for i. Dessa vez é de fato do i até o número de elementos, somando 1, né? Vai começar do 0 aqui porque justamente estou tirando do início. Então, eu vou da posição 0 e vou dizer que o 1 é igual a ele. Eu vou na outra posição e 1 é igual a ele. Até o final. Tá? Então, basicamente, o que é isso, né? Do mover para a esquerda? Isso aqui é o número de elementos. Isso aqui é o n-1. Isso aqui é o n-1, na verdade. Aí isso aqui é o n-2. Isso aqui é o n-3 e por aí vai. Então, é só -1 a diferença. Então, aqui eu posso fazer que elementos na mesma posição i é igual ao elementos na posição i mais 1. Tá? Por que fazer isso? Basicamente para não... O -1 pode ser que dê problema com o index. Não, deixa eu botar o -1. E aqui vai começar do 1 e -1 igual elementos i. Ok? Aí vai ser o do 1 que joga pra cá, o 2 que joga pra cá, o 3 que joga pra cá, do 4. 1, 2, 3, 4. A gente tem que testar depois só o caso de teste, de se tem o número de elementos máximo, e aí a gente remove um pra ver se não vai dar problema com isso aqui. Mas é basicamente isso. Eu vou tirar isso aqui tudo, mas aí... Vamos tentar remover do início agora. Só aqui essa ponta remover início. E aqui tem que retornar o removido. E start list. E remover... Ah, tem que fazer o número de elementos mais ou menos, tá? Só pra não... Porque tirou. Aí se tirou, tirou. O outro tem? O outro tem. Show! 6 foi com Deus. Agora tem T, 50, 11, 75, 10 e 8. Todos os outros que tinham, menos o 6. Que é o que efetivamente tirou. Tá? Vamos testar
só se... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Testar com tamanho fixo pra ver se tá certo. Deu certo. Okay. Se for 6 vai dar um erro. 8 maior também deu certo. Tô show. Tá aqui. Remover do início, ok. Vocês entenderam? Tá de boa? Entendi. Show. Então vamos remover a posição aqui agora. Aqui, como eu falei, bem parecido com inserir, e por causa do horário que tô quase matando vocês já, eu vou copiar aqui do remover início e vou mudar basicamente o que mudou lá no outro, que foi o quê? Trocar esse número de elementos pela posição. Ok? Então, se a gente vem... Isso aqui é ok, gente, tá? Aí vai mover da esquerda para a direita até a posição que eu tô... Até a posição que eu quero. Então, tipo assim... Oh, não é esse aqui não, É a partir da posição. Desculpa. Pronto. Então, tipo assim, eu tô removendo da posição... A posição 2 aqui. Aí eu vou, a partir do 2... A partir do 2... Vou pegar I menos 1. Igual aí. Não. Tem que pegar... A partir da posição mais 1. Que aí vai ser... Do 2, aí vai ser 3. Aí menos 1, que é 2. Ficou confuso, né? É melhor fazer do outro jeito. Eu tenho a posição. Aí a posição eu tenho que pegar o valor do próximo. Assim. Então, se eu tenho aqui 2, eu digo que o 2... a caixinha na posição 2 vai ser a caixinha na posição 3. Ou seja, na posição I vai ser a posição I mais 1. Okay? E tem que ser o número de elementos menos menos. Porque se for 50, se for 5, por exemplo, se só tem 5, ele vai tentar fazer número de elementos, que vai ser 4. Então vai estar no final já, e vai tentar mais 1 e vai dar out of bounds. A gente pode fazer esse teste aqui. Deixa eu tirar pra gente fazer esse teste. Aí vamos ver. Primeiro eu remover a posição total aqui. Remover a posição. É pra ser o 0, 1, 2. Vou tirar o 2 aqui. É pra imprimir o 50. E depois... Marcar a lista toda. Sem o 50, né? Ih, deu ruim. Não, deu ruim não. É porque falta trocar isso aqui, posição. Pronto. Ok, tirou 50 e veio aqui. 6, 3, 1, 7, 5, 10, 8. Tirou normal. O número de elementos menos está pegando aqui. Daí vamos botar caso seja igual ao número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ó, pronto, exatamente. Ele deu o index lá maior do que o que deveria. Então aqui tem que ser o número de elementos menos 1. Para que ele não passe. Ok? Porque tipo assim, eu tento acessar o I, aí eu vou até o número de elementos, que é 5. Só que aí 5 não tem esse index, né? Ele quebra. Show! Tá feita a lista. Vocês têm dúvida alguma coisa? Eu tenho, nessa última parte eu não entendi muito bem. Tu pode explicar um pouco mais devagar? Tá bom, desculpa. Assim, o remover posição, ele é que nem o remover do início, só que eu decido de onde vai mover, né? O que é que acontece? Aqui no nosso desenho, vamos supor que eu preciso remover eu quero remover a posição 3. Então o que é que eu tenho que fazer? 1, 0, 1, 2, 3. Esse 8 aqui. Vamos supor que eu apague, né? Mas eu vou substituir ele com o próximo. Esse daqui. E aí eu acho que são 10. Aí esse 10 ele vem pra cá. A posição que eu disse era 3. Então eu vou fazer o for da posição que eu tô
até o final, pegando o próximo elemento. Porque assim eu passo para trás, né? Eu volto. Porque aqui tem poucos, mas deixa eu dizer que eu quero tirar da posição 1. Se eu quero tirar da posição 1, eu tenho que vir na posição 1, atribuir o 1 mais 1 para ele, atribuir o i mais 2 para esse, e por aí vai, entendeu? Então é isso aqui, eu vou do int 1, eu vou da posição até o final, somando 1, né, que é para pegar index por index, e eu digo que o atual é igual ao próximo. Que é basicamente eu pegar esse atual aqui e substituir pelo próximo. Então vai ficar... Aqui fica 2, aqui fica 3, aqui fica 10. Assim. Ok? Ok, eu entendi a lógica, mas eu não entendi as condições do for. Aqui Eu assim? não, eu não entendi porque o i tem que ser. Não entendi Tá, porque tá, tá. Ó, que o número de elementos menos. Tá, é porque o número de elementos, vamos fazer a soma aqui, né? Tem... Vou botar o index aqui. É 0, 1, 2, 3, 4. Vou substituir por 4 aqui pra ficar com o index. Ah, meu Deus. 4. Isso aqui tem 5 elementos, né? Eu faço for da posição até o número de elementos, vamos supor. É menor, né? Então, já estou fazendo menos 1. Esse i, então, vamos supor que esse i é 0. Se o i for 0, i é igual começa a 0. Aí vai assumir 0, vai assumir 1, vai assumir 2, vai assumir 3, vai assumir 4. 5 é menor que 5? Não, Então ele só vai até o 4. Ok? Isso aqui é dentro do for. Tá certo? certo. O que eu estou fazendo aqui dentro é pegando o elemento i e fazendo o elemento i mais 1. Se eu chego o tamanho é só esse daqui. Se o tamanho for só esse. Aí eu chego no 4 e eu tento dizer que o 4 é igual a 4 mais 1. Ele não vai existir, concorda? Porque o index 5 ele não existe no array, porque já chegou no limite. Daí é por isso que é menos 1 aqui. Porque ele conta... Porque como é que faz mais 1? Aí precisa tirar o último. Porque ele vai fazer isso, só que o último, tu concorda que ele não tem de quem pegar? Entendi. Ele não tem valor para ser copiado, porque ele já é o último. Então, por isso que ele não entra na lista. Ele vai ser só até o penúltimo. Agora eu entendi. Show? Aí faz aquele número de elementos menos menos, retorno removido. Ok? Show. Eu vou deixar vocês com uma questão, que foi a que o Caio passou, que é essa daqui. Onde está a mármore, é a 1025, tá? Anotem aí. Vocês, quando tiverem um tempo para praticar e tal, quando quiserem, vocês fazem, é uma revisão para a prova. Normalmente, quando tem revisão assim, eu peço uma questão para que possa trabalhar com o pessoal que seja parecido com a da prova, né? Tipo, seja alguma coisa ali mais no mesmo teor e tal, e normalmente realmente é. É alguma coisa que dá para aproveitar bastante. E aí, anotem aí para poder fazer e tal. Leiam com calma. Esse aqui tá escrito estranho, mas pelo que eu entendi, basicamente tem uma quantidade de peças. E essas peças, elas são ordenadas, e aí você tem que dizer qual é a posição do que ele pergunta. Tipo assim, aqui entrou 2, 3, 5 e 1. Aí ele ordena isso, aí fica 1, 2, 3, 5. Aí ele pergunta, eu quero a peça 5. Aí fala, foi encontrado na posição 4. Ok? Leiam com calma e tal, se tiverem dúvida podem me perguntar. Mas para fazer isso aqui, é basicamente um insere ordenado. Eu não vou fazer, eu quero que vocês pensem um pouquinho, mas se tiverem qualquer dúvida, realmente, podem mandar mensagem, tá? Manda mensagem, ei, não entendi direito como era para fazer, não tô conseguindo, me ajuda e tal. Mas é um insere ordenado. Ordenação é um tópico grande, né, pra gente,
Mas existe uma forma muito fácil de... Muito fácil, não barata, mas é fácil de você deixar uma lista ordenada. Que é, no começo, quando você vai inserir, você já insere na posição correta. Então, tipo assim, existem vários e vários algoritmos de ordenação. Esse não é simples justamente porque tem que sair comparando. E aí, comparação, tu tem que comparar com todos, e no pior caso, é sempre o máximo. Tipo assim, se eu tenho 1000 elementos, eu vou ter que comparar com os 1000. Se eu tenho 1 milhão, eu vou ter que comparar com 1 milhão. Por aí vai. Mas aqui serve, tá? Vamos lá. Eu tenho um array, aí eu vou lá e jogo um elemento. Eu jogo o valor 10. Aí beleza, o array tá vazio entre o 10. Eu jogo 12 agora. Aí eu vou percorrer o array e ver qual é o próximo elemento. Entendeu? Tipo assim, 10, eu vou na posição 0. 10 é maior do que 12? Não. Então eu passo. Aí não tem mais, então é 12. Tá? Vou jogar um 11 agora. Aí jogo 11. Aí aqui aí tipo faz um for mesmo, tá? Faz um for do 0 até o número de elementos. Do 0 até o número de elementos para poder percorrer tudo. E aí vocês fazem, elemento na posição i é maior do que o valor, né? Se for maior, então eu sei que i, então eu posso fazer insere posição no i. Basicamente isso aqui você tem que fazer. Porque eu vou sair perguntando para cada elemento se ele é maior ou não. E aí se ele for maior, eu sei que eu não posso botar mais pra frente, né? E depois vocês dão um break aqui pra parar o for. Ok? E aí tipo assim, vamos fazer aqui, né? 11 maior do que 12, então insere na posição do 12. Eu tiro aqui, fica 11, 12. Aí eu boto um 5. 5 feio. Boto um 5. Aí o 5 vai perguntar, 5 é maior do que 10? Não, então eu já posso colocar aqui, vem 5. Aí eu boto 15, aí bota aqui. Entendeu? Tipo, sai pergunta pra cada um. E por aí vai. Essa questão do inserir ordenado é importante, que às vezes tem questões dessa forma, né? Que são trabalhadas, mas enfim. É mais ou menos assim. Vocês entenderam? Vocês querem que eu explique mais algum ponto? Dá pra fazer? Não dá? O que vocês acham? Tem aquela. Diz. Desculpa. Foi bem explicativo, cara. Eu acho que quando a gente vai treinando, vai dar pra fixar legal. Se quiserem tirar um print aí, por mais que seja feio, mas... Deixa eu só ajeitar esse E aqui, ó. Pera aí. Pronto. Cara, desculpa, mas eu posso te pedir um outro favor, além daquele de enviar o código lá pro grupo? Teria como tu comentar só alguns métodos principais, só com palavras-chave mesmo, só pra gente saber que tá estudando corretamente? Eu entendi. Por exemplo, alguma parte do insere, ou então remove, algo do tipo. Aí tu vai em algum desses métodos e coloca só o que tu tá fazendo exatamente, sabe? Tá, explicando, né? Tá bom. Mas pode ser uma coisa bem simples mesmo, só com palavras-chave. Tá bom. Giovanni, Diga, Lívia. Pode falar. só uma pergunta. Uhum. Esse insere ordenado, quando eu faço com strings para usar o compare to, Aham. você pode só dar uma explicadinha assim Claro, por claro. alto? É quase isso aqui, só que você vai usar... É quase isso. Eu vou tirar aqui, mas a explicação do compare-to, como é que funciona, né? Basicamente, você com esse compare-to, com esse poder, você pode fazer uma lista ordenada de qualquer objeto que você queira, né? Basta implementar lá o compare-to. Como é que ele funciona? Você faz um obj .compare-to compare... Aí outro objeto, né? Vamos supor que eu estou fazendo valor, né? Que é o novo. Valor.compare-to o elementos na posição 5. Tá? Exemplo. O compare-to, eu posso até colocar aqui na... compare-to. Ele tem uma
Pelo menos é pra ele ter uma... Pra ele ter como texto. Ele tem uma documentação aqui, ó. Ele compara os dois e ele retorna 3 possíveis valores. Tá aqui, ó, a partir daqui. É negativo se for... O resultado é negativo se for antes, o resultado é positivo se for depois, ou é zero se for igual. Ou seja, se for menor que zero, número negativo. Deixa eu tocar aqui a ordem. Vou anotar que eu acho mais fácil de... Faz mais sentido ler, porque se eu escrever número negativo, então se menor que zero, precede. Número positivo, então se maior que zero, procede. E número igual a zero, iguais. Tá? É basicamente isso aqui. Você pode pegar essa colinha aqui e pensar, pô, vou fazer o compare to. Aí tu faz assim, string, meu Deus, eu tô tudo bagunçado. If string ponto compare to outro string menor que zero. Aí fica assim, tá? Menor que zero significa que vem antes, né? Aí no caso do ordenado, que é que você precisa saber o que é maior, aí você bota, se for maior do que zero, então a posição é o i. Tipo isso. Entendeu? Mas como é que eu consigo colocar ordenado usando o compare to? Eu coloco. É que eu faço tipo um método usando o compare to para inserir ordenado. É naquela mesma lógica, só que em vez de usar... Só que dentro do if, você vai comparar o compare to. Tipo assim, eu tenho aqui esse teste 2, né? IP. Aí eu vou fazer if test.compare to test 2. Se for maior do que zero, ou seja, é para eu adicionar, né? Enfim, eu vou botar aqui adicionou. Ou substituir, enfim, porque pronto, não adicionou aqui justamente porque o A é menor que o B. O que eu quero dizer com isso, né? Eu tô no exemplo aqui de tu vai rir lá, né? Deixa eu botar aqui assim. 1, 2, 3, 4. Eu quero botar o 3, né? Aí o 3 eu vou ver se o 3 é maior do que o 2. Não é, então continua. Por isso não fez nada. Aí se o 3... No caso é o contrário, né? Então eu posso inverter aqui. Se for menor do que o 0. Se o 3 é menor do que... Não, tem que ser maior. E inverter. Tipo assim, não posso adicionar direto, porque eu posso ter, por exemplo, 0. Se eu tentar adicionar o 0, aqui pode, aí já adiciona. Se eu tentar adicionar... Não, pode ser daquele jeito, não. Acho que eu tô louco. Desculpa. Acho que eu tô louco. Tá bom assim. 1, 3 e 4. 1, 2 e 4. Bom, eu quero saber, basicamente, o compare to, tu vai colocar se ele é menor ou não. Ou se é menor ou se é maior. Porque, tipo assim, no caso se é menor, pronto, esse é menor. Porque você vai vir aqui, eu quero colocar um 3. Aí eu vou fazer, 3 é menor do que 1? Não. Então eu continuo. 3 é menor do que 2? Não. Então eu continuo.
3 é menor do que o 4? É. Então eu venho e coloco na posição dele. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um, vou comparar com o outro, eu vou fazer, é menor que 0, ou seja, ele é menor, aí se for, ele adiciona, que no caso é. Então, para ficar ordenado A e B, eu botaria primeiro o A, depois o B, entendeu? Tipo, eu pegaria o B e substituiria a posição do A. É mais ou menos essa lógica. Não sei se ficou muito confuso. Só que em vez de adicionou, eu colocaria em série ordenada, é isso? Não, tu faria tipo em série posição. Aí tu bota o valor e o i. Assim. O valor é o que você está recebendo como parâmetro. E o i é a posição do que você está comparando agora. Entendeu? Tá, e como é que eu saberia um i? Um i. É porque ele tá dentro do for isso aqui. Isso aqui você faz um for ok. e volta pra pegar cada elemento. Aqui tu faz o número de elementos. Aí tu faz... assim. Se teste.compare to, zero. Aí no caso aqui seria tipo valor, ponto compare to elementos, no i. Assim, entendeu? Ou ao contrário também, tem que ver. Seria assim. Não, assim funciona. Pronto. Assim, entendeu? Entendi. Show.